Ter é bom, mas é melhor quando vem junto com ser. Ter é quando você tem uma casa. Ser é ter essa casa, mas passar horas num lugar um pouquinho menor. Nós, dos serviços Van Gogh do Santander, acreditamos que conquista é quando o material e o pessoal se completam. Por isso, oferecemos assessoria financeira todos os dias das 8 à meia-noite. Buscar equilíbrio entre ter e ser. Vamos fazer juntos? Santander. Vem junto! Olá, eu sou Juliana Ferraz e sejam bem-vindos à TV ABPSL, o canal da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano, o espaço que leva até você todas as informações do cavalo mais versátil do mundo e simplesmente irresistível. No programa de hoje, faremos o balanço do primeiro semestre sobre a modalidade adestramento e apresentaremos as metas criadas para o próximo semestre. Para nos informar sobre este tema, teremos conosco neste programa e nos próximos o Nuno Eusébio, que nos informará de forma transparente todas as atividades do cavalo lusitano. A direção da BPSL pretende que todos os associados tomem conhecimento do trabalho realizado e dos objetivos futuros. E qual o balanço da modalidade de adestramento neste primeiro semestre? Então, como balanço de atividades, nós tivemos um primeiro semestre deste ano extremamente ativo. Houve vários CDIs este ano por conta das seletivas de Jogos Pan-Americanos, nos quais o cavalo lusitano acabou por ocupar entre 60% a 70% das inscrições. Então, geralmente havia 20 a 30 conjuntos e desses conjuntos havia cerca de 15 a 20 cavalos lusitanos sempre presentes. Isso significa que o cavalo lusitano está presente desde as categorias de base do adestramento até às categorias mais elevadas. Então hoje a São Jorge, como acaba por ser a qualificatória para os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Pan-Americanos é São Jorge, hoje acaba por ser o foco desses cavalos mais bem preparados. E é interessante nós vermos que esses cavalos lusitanos também estão competindo muito ativamente. E é muito gratificante nós vermos que os cavalos lusitanos acabam por estar também nas melhores classificações. Então, em vários desses CDIs foram cavalos lusitanos que ganharam e, como quase regra geral, dos 10 primeiros colocados sempre ficaram 6, 7 ou até 8 cavalos lusitanos. Ou seja, isso mostra que o cavalo lusitano no Brasil está a dominar a modalidade do adestramento. Para além dos CDIs, nós também tivemos os campeonatos nacionais, os CANs, e também, em parceria com a Federação Paulista de Hipismo, temos o campeonato estadual de adestramento, que é coordenado pela Federação Paulista de Hipismo, mas que a associação também tem o campeonato do Lusitano integrado, é esse campeonato. Então, o que o cavalo lusitano tem vindo a conquistar tem sido a confirmação de que é um cavalo ideal para as categorias de base do adestramento e também para se competir ao mais alto nível. E é bem curioso ver a entrada de novos cavaleiros que tipicamente montavam cavalos Warm Blood e que agora estão a começar a montar também cavalos lusitanos. Está a iniciar-se essa transição, então é como que esse conceito está cada vez mais fundamentado, exatamente pela melhoria dos resultados dos cavalos lusitanos. Então, nós vemos a diferença dos resultados das provas. Há 4 anos atrás, as provas de adestramento tinham médias geralmente por volta de 60 e poucos pontos, 60 e poucos %. Então, 61, 62% já eram os melhores resultados. Hoje vêem-se provas com 69%. Então, nós vemos uma evolução em um curto espaço de tempo, de 4 anos, em que tanto a qualidade dos cavalos quanto a qualidade dos cavaleiros evoluiu. Então isso mostra que os criadores e os várias áreas, as várias escuderias, estão de parabéns pelos investimentos que têm vindo a fazer no sentido de investir nos cavalos e investir nos cavaleiros. Acho que esse é o grande resultado que nós podemos tirar, porque mostra que o projeto que está a ser delineado está a ser bem feito. E nós acreditamos que essa continuidade se dará e que nos próximos anos, para os próximos campeonatos do mundo, pan-americanos e até Olimpíadas,
nós vamos ter cada vez cavalos mais competitivos. E quais as atividades previstas nesta área para o segundo semestre deste ano? Este ano é um ano com muitos CDIs, tivemos muitos no primeiro semestre e agora no segundo semestre tem essa sequência. Vai haver ainda o CDI final para a qualificação de Jogos Pan-Americanos no final do mês de julho e depois disso ainda vai haver mais alguns CDIs que já passam também a ser qualificatórios para os Jogos Olímpicos, para as Olimpíadas de 2012 em Londres. Então a nossa expectativa é que com a equipe que está sendo qualificada para os Jogos Pan-Americanos, que nós tenhamos uma equipe muito forte que consiga essa vaga. Então nesse segundo semestre nós vamos ter, em resumo, mais CDIs, vamos ter os próprios Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, também com as provas de adestramento, e que nós esperamos uma equipe majoritariamente de cavalos lusitanos. A expectativa é que nós tenhamos 3 cavalos lusitanos no mínimo na equipe. E também vamos ter depois os CDIs qualificatórios para os Jogos Olímpicos ou para as Olimpíadas de 2012. Então vai ser um ano repleto de provas, inclusive também vamos ter também as outras provas do campeonato estadual de adestramento e do campeonato do lusitano também. Outra coisa que é muito interessante também observar é o aumento da quantidade de competidores. Então nós vimos que esse ano o adestramento tem muito mais gente competindo. Nunca se viu um CDI com mais de 30 inscrições, com mais de 30 conjuntos. Esse ano se viram vários CDIs dessa forma e o alto nível de competição. Então nós vamos chegar ao último CDI qualificatório para os Jogos Pan-Americanos, em que temos 6 ou 7 cavalos que podem estar integrantes da equipe final. E temos ainda 10 cavalos, quase permanentemente nessas qualificatórias, em que 7 ou 8 desses cavalos são lusitanos, em que são cavalos extremamente competitivos e que estão trocando de posições constantemente. Então, em cada CDI, se um desses conjuntos, cavaleiro ou cavalo, tem o mínimo de erro que seja, pode perder automaticamente 5 a 10 posições dessa qualificação. Então, isso é muito interessante ver porque, além da qualidade dos cavaleiros, o nível competitivo é muito grande. Então, hoje vem muitos cavaleiros, muitos cavalos de boa qualidade e a expectativa, quando nós vemos também cavalos que estão aí nas categorias de base, como cavalos novos ou nas outras provas elementares, etc., que dentro de pouco tempo nós tenhamos ainda mais competição e mais competitividade. Então é muito interessante vermos que cavalos e cavaleiros estão evoluindo e que tem gente nova aparecendo por aí. Então, esse sentido de preparar mais gente, etc., é muito bom ver uma modalidade crescendo, como é o caso do adestramento. Então, a nossa aposta como associação, nessa parceria que nós hoje temos com a Federação Paulista de Hipismo e com a própria Confederação Brasileira de Hipismo, é de que a modalidade tem como crescer, hoje com foco mais no estado de São Paulo, mas vemos, por exemplo, também CDIs no Rio de Janeiro, vemos provas sendo feitas em Belo Horizonte, e acreditamos que o potencial da modalidade e em especial do cavalo lusitano para a modalidade do adestramento tem muito que acontecer agora no segundo semestre e também nos anos futuros. Acreditamos que com estas iniciativas o lusitano irá mais longe. Una-se a nós, prestigie nossas atividades e marque presença em nossos eventos. Ajude-nos a divulgar o nosso lusitano. Sua participação é muito importante. Entre em contato conosco através do e-mail. O programa de hoje fica por aqui. Nos encontramos na semana que vem. Até lá! Ter é bom, mas é melhor quando vem junto com ser. Ter é quando você tem uma casa. Ser é ter essa casa, mas passar horas num lugar um pouquinho menor. Nós, dos serviços Van Gogh do Santander, acreditamos que conquista é quando o material e o pessoal se completam. Por isso, oferecemos assessoria financeira todos os dias das 8 à meia-noite. Buscar equilíbrio entre ter e ser. Vamos fazer juntos? Santander. Vem junto!